O Dorival sempre sereno, né? Aí é outra coisa, né? O cara sempre tá monocórdico, o Dorival Júnior na vitória ou na derrota. Ele já vinha pressionado antes, agora deu uma boa aliviada, Vessa. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. O que os livros de história dirão no futuro sobre esse confronto? Foi o que você escreveu no seu Twitter. E por um dia, pelo menos, esquecemos tudo que vive o Corinthians e tudo mais, porque afinal o Corinthians passou pelo Palmeiras. Imagina como o Corinthians pode estar hoje. Pois é, Tironi. Em 108 anos desse clássico que ele é disputado, o Corinthians jamais tinha eliminado o Palmeiras 2 vezes no mesmo ano. Em 108 anos desse clássico, 108 anos, hein? O Corinthians jamais tinha vencido qualquer eliminatória nacional ou internacional do seu maior rival. Em 4 jogos, você ganha um título e uma vaga dentro do estádio do seu maior rival, ganhando 3, empatando 1, não tomando nenhum gol. Você perdeu uma dos últimos 7 derbys. O seu treinador ontem completou 100 dias, exatos 100 dias no cargo. O treinador do adversário, 1.736 dias. O seu adversário gastou 566 milhões de reais em reforços. O seu time gastou 20 milhões porque teve que comprar um jogador que bateu metas de empréstimo, que era o Kaká. O seu adversário contratou 10 ou 11 jogadores para gastar esses 560. O Corinthians trouxe o Angileri e agora está fechando o atacante Vitinho, mas para essa eliminatória tinha um reforço. Então, é muita disparidade administrativa, financeira, política, para você colocar tudo isso no campo. E o torcedor corintiano, que a cabeça dele explode lendo tanta notícia ruim, com tanta preocupação, ele amanheceu com o coração completamente quente hoje e alegre de saber que aquele campeonato à parte, que sempre foi dos dois lados, esse campeonato à parte o Corinthians ganhou mais uma vez. Por isso que, para mim, é um momento histórico, tanto o 27 de março quanto ontem, o 6 de agosto, porque é muita diferença de momento entre os dois clubes. Pode entregar mais uma taça para o campeonato. Pode entregar, pode entregar. Então, o sentimento do torcedor é exatamente esse. No momento em que tem tudo para não dar certo, no momento em que tem tudo para não acontecer, você consegue fazer as 2 vezes acontecer diante do seu maior rival, isso não é pouca coisa. Um Corinthians que ganhou ontem, do começo ao fim, nos 15 primeiros minutos com 11-11, o Corinthians também jogou bem. E depois que passa esses 15 minutos, quando o Aníbal Moreno tem aquela atitude que ele teve, que é uma atitude, eu vou usar uma palavra bem bonitinha, tem 1 milhão de palavras para usar. Eu vou só usar o juvenil, para ficar pouco. Tem outras mães, inclusive covardia, porque o que ele fez, tentar dar uma cabeçada, foi um ato covarde. A partir daquele momento, o que se viu foi uma aula de cabeça no lugar, de mentalidade, de posse de bola, uma aula de como se jogar como jogador a mais, de como aproveitar esse ambiente hostil que a gente falou agora há pouco do estádio, de deixar o adversário enervar. O Corinthians ontem deu uma aula no Palmeiras dentro do Allianz Parque. Estádio esse que o Corinthians ontem conquistou a sua 6ª vitória e se transforma, já era e se consolida como o time que mais venceu aí dentro. Agora ele não tem nem mais derrotas do que o seu adversário, que também ganhou as 6 vezes. Um Corinthians que mereceu, que teve nas figuras da sua linha de zaga, sobretudo, principalmente André Ramalho e, sobretudo, Gustavo Henrique. Para mim, o Gustavo Henrique, o melhor jogador dos 180 minutos, entre os 2 equipes, os, 50 que entraram em campo. O Gustavo Henrique foi impecável e o gol que ele faz é um gol que coroa aí a participação dele, a quantidade de bolas que ele tirou e tudo mais. Um jogo que você fez o seu adversário ter 4 expulsões, 2 de jogador e 2 de atitudes patéticas dos auxiliares do Abel e reclamações de falta nisso daí, que é uma coisa patética, e ainda conseguir a proeza de tentar reclamar de uma cabeçada num ato completamente destemperado e juvenil
de um dos seus melhores jogadores. Um Corinthians que se aproveitou, inclusive, do Abel Ferreira, que conseguiu a proeza de tirar Vitor Roque dos 2 jogos. Era o melhor jogador, o mais rápido, o mais veloz, o que o torcedor Corinthians mais temia, o que os zagueiros do Corinthians mais temiam, o que os jogadores do Corinthians mais sofriam para marcar, e o seu Abel conseguiu tirar ele nos 2 jogos. Até isso, para o Corinthians, o Abel Ferreira fez, e fez muito mal. Mas é uma classificação gigante do Corinthians, pelo momento, pela situação e pela forma que foi. Jogar 4 vezes com o Palmeiras, ganhar 3 e não tomar nenhum gol diante de um time que investiu o que investiu, isso é histórico. A gente talvez daqui a 10, 15 anos é que nós vamos lembrar. E essa disparidade financeira, o meu sentimento, e aí quem é mais antigo vai lembrar, sabe qual foi? Campeonato Paulista de 95. Quando vem o Corinthians tomando aquelas pancadas todas da era Parmalat, com aquele baita time, aquele baita investimento do Palmeiras, perde o Brasileiro, perde o Campeonato Paulista e lá em Ribeirão Preto, aquilo foi um negócio que desafogou o torcedor. Aquilo foi um negócio que falou, ufa, chega. Esse dinheiro todo que vocês têm da era Parmalat, esse dinheiro todo não serviu contra o Corinthians nesse derby de Ribeirão. E o sentimento ontem era um pouco esse, assim, de que na hora do clássico é possível você competir, é possível você... E esses jogadores merecem o parabéns porque eles entenderam o que é o derby, entenderam o que é esse campeonato à parte em todos os jogos. E o Corinthians, então, para mim, por isso que é histórico, porque é um momento que me remete a 95, para se ter uma noção de como, para mim, marcou aquele título paulista de 95, diante daquele poderio todo que o Palmeiras tinha, e você conseguir quebrar aquilo ali naquele momento, me parece um pouco o que aconteceu ontem à noite, uma vitória histórica, uma vitória que aquece um torcedor corintiano, que daqui a 3 dias vai ter confusão no Parque São Jorge, eleição, caindo, polícia, volta tudo de novo. Mas essa alegria o torcedor vai ter, e vai ter para muitos e muito tempo.